Olá, povo de Deus, solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, 8 de dezembro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 3, de 9 a 15, Efésios 1, de 3 a 6 e 11 a 12, Lucas 1, 26 a 38. A leitura de Gênesis de hoje faz parte do bloco dos 11 primeiros capítulos, onde encontramos um forte componente mitológico, quase todo redigido no contexto do cativeiro da Babilônia, onde o povo de Israel foi desafiado a dar respostas de sua fé aos que o haviam sequestrado de sua terra. É um texto que facilmente serve para aventuras fundamentalistas, onde se afirma até que os bichos falavam e que, portanto, a conversa entre Adão e Eva e a serpente aconteceu do jeito que o texto descreve. Porém, para quem se interessa em buscar o sentido da palavra de Deus com mais seriedade, temos a obrigação de uma explicação mais séria. Com esses, vamos tentando argumentar que a palavra de Deus fez e faz um longo caminho na vida da gente, e que os textos bíblicos existem para nos ajudar a caminhar segundo a vontade de Deus e que cada texto tem seu contexto de origem, que nos ajuda a perceber a pedagogia de Deus na comunicação do seu projeto de amor por todos nós. A origem do mal é uma questão que sempre questionou a humanidade. Sendo Deus o sumo bem, como surgiu o mal no mundo? Sempre se argumenta na linha do livre-arbítrio, ou seja, que Deus nos criou com liberdade e que de nossas más opções na vida surge o mal. Deus fez o paraíso e nos colocou lá, mas apesar de ter pensado somente o bem para todos, deixou ao homem e à mulher a capacidade de escolhas. Assim vemos no trecho de hoje que estar nu diante de Deus e envergonhar-se dele são frutos das opções da humanidade, que sempre teve dificuldade de assumir suas responsabilidades. A maneira encontrada pelo escritor sagrado está de acordo com os recursos que se tinha na época, sendo um deles a narrativa mitológica. No trecho de hoje, Deus está passeando pelo jardim do paraíso à procura do homem. Onde estás? E, como consequência de sua primeira opção, o homem se reconhece nu diante de Deus e tem medo. Porém, ele não assume totalmente sua decisão e joga para a mulher a responsabilidade de sua escolha. Esta, por sua vez, também não assume e transfere a culpa para a serpente, que não terá como se defender e receberá uma maldição e uma proteção. É claro que aqui não dá para irmos mais longe na interpretação de nosso texto, escolhido para dizer hoje exatamente que Maria é a significação da nova Eva, a mulher por excelência, que trará ao mundo o redentor da humanidade, restaurando o diálogo com Deus perdido por causa do pecado. Efésios 1, de 3 a 6 e 11 a 12. Da primeira leitura, muitas vezes se fica com o sabor de que o homem e a mulher são mesmos responsáveis por estragarem o projeto de Deus sobre a humanidade. Porém, o trecho da carta aos Efésios de hoje nos garante que Jesus recupera tal projeto e nos revela que somos os herdeiros de Deus, que pensou o nosso bem desde a nossa criação. Portanto, cheio de toda espécie de bênçãos espirituais, em Cristo, podemos retomar o projeto de santidade inicial e sermos irrepreensíveis em caridade na presença de Deus Pai, que continua perguntando a todos nós: onde estás? Mas, pela ação de Cristo, não precisamos mais ter medo de nos apresentarmos nus diante de Deus, pois somos seus filhos adotivos, constituídos seus herdeiros, um hino de louvor de sua glória.
Lucas 1, 26, 38. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. E Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Sobre a primeira leitura do livro do Gênesis, já falamos que uma chave de sua interpretação é a narrativa mitológica. Pois bem, será que podemos nos servir também desta chave de leitura para o Evangelho? Nosso texto de hoje foi engendrado a partir de recursos do Primeiro Testamento. Gabriel já é um anjo conhecido desde o livro de Daniel, onde ele aparece em uma das visões do profeta. Força de Deus, guerreiro de Deus, como todos os outros anjos, mensageiros de Deus. Assim é identificado Gabriel. Ele entra em ação no nosso texto de hoje, cumprindo a mais importante missão de todos os anjos, pois vem anunciar a vinda do Filho de Deus, que nascerá de uma menina humilde, moradora de uma vilazinha bem desprezível, Nazaré, da Galileia dos pagãos, como era conhecida a região. Maria é uma menina virgem e que já tinha passado pelo processo dos esponsais, rito que tornava um homem e uma mulher responsáveis num processo que resultaria com certeza em casamento entre eles. Porém, enquanto esponsais, podiam ainda desistir do compromisso. Mas uma infidelidade nesse tempo era considerado algo gravíssimo. A forma de comunicação do anjo, ave, cheia de graça, é bastante comum nas narrativas de várias pessoas vocacionadas para uma missão importante, tal como Moisés e vários profetas. Trata-se da manifestação de uma predileção de Deus por alguém. Em seguida, o anjo apresenta uma proposta a Maria, para ela aceitar o projeto de Deus. Sua primeira reação foi de objeção, pois lhe pareceu algo meio absurdo devido à sua condição de menina virgem. Como ser mãe de alguém tão especial? Objeção é sempre a reação de alguém que recebe um chamado importante da parte de Deus. Tranquilizando Maria, o anjo a coloca na lista dos grandes vocacionados do seu povo que receberam o Espírito de Deus para cumprir sua missão. E esse Espírito virá sobre ela como uma sombra, que lembra a todos nós a coluna de nuvem que protegeu o povo rumo à terra prometida. O nome do menino que nascerá também simboliza o projeto apresentado a Maria, para que seja definitivamente o meio pelo qual Deus vem em forma humana
fazer história com a humanidade. Jesus. Ora, Jesus significa Deus salva. Exatamente a missão do Messias tão esperado. Quantas quiseram ser a mãe dele? Maria, a escolhida, habitante de um lugar onde se dizia, pode vir algo bom de Nazaré? Depois de toda a explicação do anjo, Maria dá o seu sim ao projeto, dizendo, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E diante do assentimento de Maria, o anjo retirou-se, deixando com ela essa missão maravilhosa e desafiadora ao mesmo tempo. Ao longo da história, a igreja foi crescendo a devoção a Maria, que de mãe de Jesus se tornou a mãe de todos nós. A solenidade de hoje não tem verdadeiramente um respaldo bíblico explícito, mas se apoia na tradição católica, que o Papa Pio IX interpretou e decretou como dogma em 1854. Um beijo no seu coração.